Uma das coisas mais comuns que o pastor se acostumou a ver na congregação, interessante isso, eu uso essa frase e muita gente aqui conhece, é que alguns conseguem e outros não, né? Na verdade, eu creio que isso seja algo que todo mundo observa, que você também observa, mesmo na sua vida pessoal. Orações não respondidas, projetos frustrados, problemas recorrentes que aparentemente nunca passam. Será que nessa noite você está vivendo isso? Será que, apesar da sua fé, você não vê Deus na sua vida? Não vê Deus na proporção necessária da sua vida? Apesar de você notar e conseguir ver o Senhor resolver necessidades na vida de outras pessoas? E interessante, às vezes, em alguns momentos, você consegue, e outros não, né? E a pergunta continua: por quê? Se há um Deus só, se Ele te ama a todos, e você também, por que então, nesse momento, você não consegue enxergá-lo? Ou, em alguns momentos, você não consegue enxergá-lo? Hoje, o Senhor quer falar com você sobre isso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Posso ler? Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Se essa pregação tivesse um título, seria Perdendo a Santificação. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nessa noite venha encher o nosso coração de discernimento, de sabedoria, de paciência e de fé, ó Pai. Para que essa palavra que tu tens para nós nessa noite possa produzir em nossa vida e, através de nossa vida, os frutos que tu tens nos preparado. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Infelizmente, muitos são os motivos que nos levam a perder a santificação. Mas nesse versículo, creio que nesse versículo, o Espírito Santo nos mostra o principal. Eu vou reler o versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. O principal motivo que nos leva à perda da santificação e, consequentemente, não conseguir ver Deus em nossa vida ou ver Deus através de nossa vida, são as contendas inúteis que nos metemos. Contendas que nos impedem de viver a paz com todos e nos levam a perder a santificação. Santificação tão necessária para os propósitos de Deus que se realizam em nossa vida e também através de nossa vida. Hoje nós vamos ver aqui na palavra de Deus a experiência dos apóstolos. É uma experiência. Na verdade, é uma derrota. Assim como muitas que nós temos também, né? Eles não viram a Deus, não viram Deus se manifestar em sua vida. Foi uma derrota. Assim como nós também poderemos contar aqui, às vezes, que nos sentimos derrotados porque não vimos Deus se manifestando em nossa vida. Essa passagem é interessante porque, na verdade, eles não se acomodam com esse fracasso. Eles buscam ao Senhor para que o Senhor mostre a eles por que fracassaram. E o Senhor mostra claramente que a falta de santificação
Inclusive, exorta eles a manterem a santificação para obter o sucesso, como hoje faz com você e comigo também. Amém? Vamos ler, então, essa passagem. Ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ver o versículo 14. Eu vou fazer um preâmbulo. Jesus está com seus apóstolos em determinado lugar, então ele sobe ao monte, conhecido, o Monte da Transfiguração, e ele leva 3 dos seus apóstolos com ele, e deixa aqueles 9 apóstolos lá embaixo. Jesus sempre, aonde ele chegava, uma multidão se aproximava em busca de ajuda. E quando ele sobe com aqueles 3, ele permite ou planeja que aqueles 9 que ficaram pudessem acolher as pessoas, assim como nossa vida também é. Nós representamos, muitas vezes, o que Deus pensa, o que Ele espera, pela decisão que tomamos de servi-lo. Amém? Então, esse é o projeto. E Jesus sobe, fica lá por um tempo, e ele desce. E essa passagem acontece exatamente quando ele desce, tá bem? Verso 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com os apóstolos. E logo que Jesus chegou, toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, nessa hora, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Fracassaram. Estavam ali para isso. Mas na hora de fazer, fracassaram. Eles não conseguiram que o Senhor se manifestasse através da vida deles. Não viram o Senhor em suas vidas, como muitas vezes você também e eu não vemos. Mas essa passagem é interessante porque os apóstolos, eles buscam a solução. Vou continuar lendo, né? Nessa passagem eu vou correr um pouquinho, a maioria conhece. Jesus, então, chama aquele rapaz, expulsa aquele demônio, é uma experiência marcante, né? E, enfim, isso vai embora. E ele vai e despede a multidão, né? Então nós vamos ver, né? No verso 28, quando já acabou o milagre, diz assim: e quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não pudemos expulsá-lo? Veja bem, os discípulos, né, que no caso eram os apóstolos, eles não que eles desistiram, não que eles não se lembraram, não que eles não tinham fé, não funcionou. É isso que Deus está nos falando essa noite. Porque apesar da sua fé, apesar do seu desejo, muitas vezes a vontade de Deus não funciona na sua vida, e nem através de sua vida. Então eles perguntaram para Jesus: por que aconteceu? Eu expulsei, o demônio foi embora. O objetivo de atender as pessoas, de acolher as pessoas, não foi realizado, né? E Jesus responde a eles o que responde a você. Ele diz a eles o motivo pelo qual eles não tiveram esse poder, pelo qual eles não conseguiram ver Deus em sua vida ou através de sua vida, como às vezes você também não vê. Diz para eles: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus diz: falta-lhes oração e jejum. Jesus diz: falta-lhes santificação. Porque oração e jejum não é uma atitude burocrática, carnal. É uma atitude espiritual. Eu poderia citar aqui diversos exemplos diferentes de jejum. Isaías, ele cita um exemplo de jejum que não inclui a falta de alimento. Eu vou ler. Está lá em Isaías 58, capítulo 58, versos 6 e 7. O Espírito de Deus, através de Isaías, diz assim: porventura não é este o jejum que eu escolhi?
que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porque não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhe em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então aqui são atitudes, que na verdade nenhuma delas inclui em não comer. Mas o jejum também pode ser de comida. Nós vamos ver uma passagem onde esse jejum acontece, está no livro de Atos, capítulo 13. Diz que lá na igreja de Antioquia haviam profetas e doutores, Barnabé, Simão, explicando todo mundo, né? E servindo eles ao Senhor, e jejuando. Esse jejuando, não comendo, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. E assim, estes foram enviados pelo Espírito Santo. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, se despediram. Nesse caso, houve um jejum de alimento. Amém? Então, o que eu posso te dizer? Não é uma atitude formal. Mas esses dois casos tão distintos, que também são jejum, todos os dois, eles têm algo em comum. O que você encontra? É o desejo de se aproximar de Deus. É o desejo de fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, a motivação do jejum tem que ser de se chegar a Deus, independente de que tipo de jejum você faça. Isso que o Senhor diz para os apóstolos, quando ele diz: vocês precisam fazer jejum e oração. Jesus diz para eles: vocês têm que achegar-se a mim, com atitudes, pensamentos e desejos, não só com atos e palavras, porque atos e palavras eles tiveram, eles viraram para aquele demônio e mandaram sair. Desejo de que o menino se libertasse, eles tiveram, mas não surtiu efeito, né? Eu estou falando do jejum, podia falar da oração também. Algumas vezes não basta orar, é necessário vigiar, amém? Enfim, assim como o jejum, há diversas orações também, diversos jejuns, diversas orações também. Sabe, algumas vezes, o Senhor não te dá algumas coisas exatamente por causa da sua oração, sabia? Dependendo da sua oração, você, em vez de se aproximar de Deus, se afasta ainda mais de Deus. E eu vou ler essa passagem que está em Lucas, capítulo 18. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo. Subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu estava de pé e orava consigo desta maneira: ó Deus, graça eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana de alimento, o que é válido, eu só estou citando. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E a passagem conclui-se: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele que fez aquela oração. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então essa oração foi o motivo pelo qual aquele homem desceu daquele jeito. Olha, eu quero dizer uma coisa para os irmãos: eu não estou questionando a sua oração ou o seu jejum. O que eu estou dizendo é que lá em Marcos, que eu li, 9:29, Jesus fala sobre oração e jejum no sentido de santificação. Jesus diz: é necessário santificação para me servir, para alcançar os seus alvos espirituais, para vencer as suas lutas espirituais, para edificar a sua vida e até de outros em sua volta. Mas a pergunta continua, né? O que te falta? O
O que te levou a perder a sua santificação, já que você clama muitas vezes e não consegue, não vê efeito? Não é? Lembra da palavra que eu li de Hebreus? Lá diz, siga a paz com todos. Não se perca em contendas inúteis. Porque foi exatamente o que aconteceu com os apóstolos. Eles não conseguiram se colocar diante de Deus como deveriam, porque eles estavam envolvidos com contendas inúteis. E enquanto eles estavam contendendo inutilmente, eles não eram capazes de fazer o que Deus esperava. Vamos ler novamente a passagem que eu li lá em Marcos? Lembra quando Jesus desce do monte? O que eu li? Versículo 14, primeiro 14. E quando Jesus se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Jesus, quando desce, está uma confusão. Estão os apóstolos discutindo com os escribas, se aborrecendo, e os escribas agredindo eles, e eles agredindo, e a multidão em volta. Mas eles estavam ali, optando por essa contenda inútil. Não havia um desejo dos escribas de conhecer a Jesus. E não havia um desejo dos apóstolos de que eles conhecessem. Havia mesmo era uma discussão. Havia mesmo era uma contenda. E os discípulos estavam ali, tão envolvidos na sua discussão, disputando quem tinha razão entre aspas, naturalmente. Certamente estavam o quê? Irados. Certamente estavam o quê? Com sentimentos malignos, que é o que entra no nosso coração quando nós ficamos irados. Quando essa ira vai aumentando, o nosso desejo é maligno. E certamente, por conta disso, perderam a santificação. E chega o momento da ação espiritual e eles fracassam. Eles estão assim, com esse estado de espírito, com essas atitudes, e aí surge um menino que precisava ser liberto. Aí eles fazem o quê? Espera aí, sai! O demônio nem ligou. Ah, mas era o demônio. Não é porque era o demônio. Aquilo era algo que o Senhor esperava que eles fizessem. Não funcionou. Eles tentaram e não funcionou. Assim como você também. Poderia dizer, pastor, eu não sei porquê. Eu orei tanto e não aconteceu nada. Eu intercedi tanto por fulano, por meu marido, para minha esposa, para não sei para quem e tal, e não aconteceu nada. Ah, pode ser que Deus não queira, pode. Normalmente, quando você pede algo e Deus não quer, Deus fala contigo, tá? Deus não é um Deus assim, confuso, não. Esquecido. Mas pode ser também que te falte santificação. Pode ser também que você tenha usado os dias da sua vida se envolvendo em disputas e contendas. Disputas e contendas, será que isso te lembra alguma coisa? Hã? Olha, meus irmãos, hoje nós vivemos num mundo completamente polarizado. A comunicação está tão exacerbada, de certa maneira incontrolável, e ela acontece através das redes sociais. A situação é tão difícil que mesmo que você não responda nada, você respondeu. Se você viu algo e não postou nada, você postou. Implicitamente. E surgirão consequências disso. É difícil nós vivermos num ambiente desse, sem discutir, sem se irar e sem sentir sentimentos malignos. Por isso, por conta desse estilo de vida, muitos de nós não têm conseguido uma vida de santificação, não têm conseguido uma vida frutífera. Olha, a discussão leva a sentimentos malignos, a ira leva ao ódio, o ódio vira violência, que acaba tomando conta dos nossos corações e mente, acaba tomando conta de nossos sentimentos e atitude. Nessa noite, o Senhor não está mandando você sair da rede social. Não é essa a palavra que Deus trouxe. Nessa noite,
o Senhor nem tão pouco está dizendo que você não pode ter opinião, ou não deve ter opinião. Nem muito menos dizendo para que você seja omisso. O Senhor te diz, busque o equilíbrio, a ponto de você manter a sua santificação e dar frutos. Então o problema, muitas vezes, é esse, é o desequilíbrio em contendas inúteis, que você poderia evitar, que você poderia reagir diferente, e por isso suas orações e atitudes muitas vezes não alcançam sucesso, não frutificam. O que o Senhor te diz essa noite é, escolha santificar-se em vez de contendas inúteis. É uma escolha. Escolha buscar em Deus as suas vitórias, não nas brigas e contendas. Sabe, queridos, é uma decisão. E hoje é uma boa noite para isso. Tem uma passagem bíblica muito conhecida e que muitas pessoas tentam, por conta dessa passagem, desqualificar a Bíblia ou desqualificar a nossa fé. Uma passagem que Jesus diz que se teu olho te escandalizar, arranca o teu olho, porque é melhor entrar no reino dos céus com um olho do que com os dois ir para o inferno. O que o Senhor Jesus está dizendo isso? Será que ele está dizendo fisicamente? Se fosse isso, a igreja estava toda sem olho, né? Ele está dizendo simbolicamente. Olha, escolha. Às vezes é melhor você deixar de enxergar algo, de focar em algo e viver uma vida cristã, do que você ficar focado naquilo e perder essa oportunidade. E essa é a decisão que nós precisamos tomar. Vamos baixar nossas frontes nessa hora. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá discernimento, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá disciplina, Deus, para que possamos resistir às astutas ciladas do mal, que muitas vezes nos envolvem em disputas, contendas, pautas, brigalhadas, que são muito inferiores àquilo que tu espera de nós. Muitas vezes colocamos a nossa energia inteira em conquistar algo, onde acabamos nos perdendo. Nessa noite o Senhor diz, confie em mim, coloque em prática a minha vontade, faça uma escolha, confie, coloque em prática o que você sabe, busque uma vida de santificação, reaja, você pode. Vamos ouvir esse cântico em nome de Jesus enquanto você ora aí no seu lugar. Faça um balanço. Faça um balanço. Quanto tempo você gasta em contendas inúteis? Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Esse é o plano de Deus. Era para os apóstolos naquela hora, para vocês também, para mim também. Era isso. O Senhor Jesus esperava nos apóstolos estarem ali ao lado dele. Já faz tempo que o Senhor te escolheu e você sabe disso. Sou abençoado, vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Todo dia. Disfarçadamente. Todo dia as propostas vêm. Às vezes, descaradamente, né? Me chamam. Todo dia vem as tentações. Me chamam. Todo dia o pecado vem. Levante sua mão, tome uma decisão hoje, diga assim, eu escolho Deus. Eu não vou ser dominado por contenda nenhuma, contendas inúteis, que não vão conseguir me dar o que Deus tem para mim. E eu ainda vou acabar perdendo o que eu já ganhei. Decida viver a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus.
pra minha vida, agora eu vivo a vida de... Vamos cantar esse cântico de novo. Queria que você ficasse de pé. Você em casa ficasse atento. Enquanto esse cântico tocar, fale para o Senhor a sua decisão. Peça ajuda. Os apóstolos falharam, mas eles foram bacana. Eles procuraram a Jesus e falaram: o que eu fiz? Às vezes você é assim também. Nem sabia que estava fazendo isso. Nem notou que estava jogando fora a sua santificação. Mas hoje, assim como naquele dia, vocês aprenderam como eles também, porque Jesus está falando a mesma coisa. Busca a santificação. Essa casta só sai com santificação. Essas dificuldades que você tem só serão vencidas com santificação, com uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não se distraia. Não permita que o mundo se distraia. Meu Deus do céu, o ataque maligno mais velho da humanidade. Só que agora tem outro nome. Só que agora tem outra ferramenta. Só que parece que agora está todo mundo envolvido. Mas nós temos uma escolha. Escolha Deus. Enquanto cantamos esse cântico, escolha Deus. Em nome de Jesus. É você em casa também. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Lembra disso, gente? Andar ao seu lado, sem ódio, sem ira, sem sentimentos ruins. Desde o ventre da minha Faz tempo, né? eu sou povo escolhido ser. Eu sou abençoado. Pode até lembrar, só que às vezes você não consegue ser abençoado. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia. Fala com o Senhor Deus hoje. Eu escolho Deus. Levante sua mão e fala: Senhor, olha para mim. Eu escolho Deus. Eu escolho uma nova vida. Eu escolho libertar-me de contendas inúteis. Eu escolho abrir espaço para o Senhor me abençoar e me transformar numa bênção. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, aceita, Senhor, a nossa decisão. Fortalece-nos como Tu fortaleceste aqueles apóstolos que por fim abandonaram as contendas inúteis, buscaram em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, buscaram atitudes, pensamentos, sentimentos que determinaram uma vida de santificação, que derramou sobre eles um poder que transformou toda a humanidade. E a nós também tem transformado. Que Tu possa nos usar como instrumento, como usaste com aqueles homens, que também distraídos estavam, mas perceberam a necessidade da santificação e se transformaram. Que nessa noite, Senhor, Tu és o mesmo Deus que naquele dia falou com eles e que hoje fala conosco. Possa encontrar em nós os mesmos frutos que encontrou com eles. Porque essa é a nossa decisão e a fazemos em nome de Jesus. Povo de Deus, amém. Aleluia. Que Deus nos abençoe, nos dê vitória, que você possa afastar da sua vida essas contendas inúteis. Ao contrário, que você possa ali acumular serviços e bênçãos do Senhor. Amém? Vamos ouvir esse louvor agora para encerrar. Vamos louvar o Senhor. Livre para louvar. Segunda-feira você se lembra. Se você for para casa, que tu for abrir ali, pensa bem. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim do reino.
da glória, o Rei dos reis, Jesus. Com sua voz, Hoje você ouviu. sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da glória.